Fala galera, bem-vindos a mais um Caio Já Responde. Meu nome é Gabriel Salles e nós, na aula de hoje, já estaremos dando continuidade ao estudo sobre série de potências, onde a gente vai estar vendo mais esse exemplo aí que está na tela já para vocês, para a gente entender um pouquinho melhor como encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência das séries, né? A gente viu na aula passada que quando a gente tem uma série do tipo x elevado a n, é uma série de potência, certo? E aí, para a gente poder fazer achar o raio de convergência, né, intervalo de convergência, fazer esse estudo sobre a convergência dessa série, a gente usa o teste da razão, né? O que a gente vai ter aqui, né, é o limite quando n tende a infinito do módulo de an mais 1 sobre a n, né? E aí, nesse caso, para essa questão, a gente vai ter o quê? A n mais 1 aqui, né? Então, sempre onde for n, a gente coloca n mais 1. Aqui também, vai ficar x menos 3 elevado a n mais 1, dividido por 2n mais 1, mais 1. E embaixo continua normal, né? Menos 1 elevado a n, vezes x menos 3 elevado a n, dividido por 2n mais 1. Tudo isso em módulo, certo? Se a gente organiza aqui um pouquinho melhor e faz as distributivas, né, a gente vai ficar com o limite de infinito do módulo de... Aqui a gente pode escrever menos 1 elevado a n mais 1 vezes x menos 3 elevado a n mais 1 dividido por 2n mais 3. E isso aqui multiplica pelo inverso do segundo termo, né? Então, isso vai dar para a gente aqui 2n mais 1 dividido por menos 1 elevado a n vezes x menos 3 elevado a n. Tudo isso aqui ainda em módulo, né? A gente pode estar fazendo algumas simplificações aqui. A gente sabe que quando a gente tem aqui menos 1 elevado a n mais 1, é a mesma coisa da gente ter menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a 1. Então, tipo, a gente poderia cortar esse menos 1 elevado a n com esse menos 1 elevado a n aqui. Da mesma forma, quando a gente tem x menos 3 elevado a n mais 1, é a mesma coisa x menos 3 elevado a n vezes x menos 3 elevado a 1. Então, a gente pode cortar isso aqui com esse termo aqui. E aí, a gente vai ficar com... A gente fica assim, né? Eu reescrevi aqui mostrando o elevado a 1 só para vocês lembrarem, né, que foi desse processo. Mas aí, se a gente pega e faz a análise, né, do módulo, a gente tem que o n é um valor que está saindo de 0 até infinito, então vai ser sempre valores positivos, né? Então a gente pode tirar do módulo. E o módulo de menos 1, uma constante, vai ser 1. Então, dessa forma, a gente vai ficar aqui com o módulo de x menos 3, né? Que a gente não sabe. Só que isso multiplicado pelo limite de n tendendo ao infinito. E aí a gente vai ficar com 2n mais 1 dividido por 2n mais 3, certinho? E aí a gente vai, se aplicar esse limite aqui, vai ter determinação, né? Infinito sobre infinito. Então a gente aqui aplica o L'Hopital. E aí a gente vai ficar com o módulo de x menos 3 vezes o limite, quando n tende a infinito, de 2 dividido por 2. Aí a gente vai ter que isso aqui seria igual a 1, né? Então, nosso resultado é módulo de x menos 3. E aí a gente tem que testar a raiz para que x menos 3 e a nossa seja convergente. A gente tem que esse módulo aqui ele tem que ser menor do que 1, né? Então, dessa forma,
se a gente tira o módulo ali, né, a gente vai ter que o x menos 3 tem que ser menor do que menos 1, maior do que menos 1, na verdade, e menor do que 1, certo? E aí, então, passando o 3, né, para cada um dos lados, a gente vai ter aqui menos 3, ou no caso, quando passar para cá vai passar positivo, né? A gente vai ter mais 3 menos 1, então a gente vai ficar com 2. E do lado de cá, quando a gente passa para cá 3 mais 1, a gente vai ficar 4. Ou seja, para que a nossa série seja convergente, a gente precisa que x seja um valor entre 2 e 4. Né? Se a gente traça a nossa linha aqui, que fica mais fácil de visualizar, a gente vai ter o que? Nesse caso, essa série, como a gente tem aqui, ó, ela está x menos 3. Então isso quer dizer que a nossa série está centrada em 3. Então aí a gente vai ter aqui 2 e vai ter aqui 4. E aí nesse caso isso quer dizer que a nossa série, para ela ser convergente, o valor de x tem que estar entre 2 e 4. Mas e se for 2 e se for 4? A gente não sabe, né? A gente precisa testar. O nosso raio de convergência, né? Se a gente prestar atenção aqui, entre 3 e 2, né? A nossa distância é 1. 3 e 4, nossa distância é 1. Então, o raio de convergência da gente vai ser 1, certo? E aí, para a gente descobrir de fato o intervalo de convergência, a gente vai ter que testar, né? Novamente, testar as extremidades. E aí, a gente testa a extremidade aqui e a gente vai testar o que? A nossa série, quando o x for igual a 2 e quando o x for igual a 4, né? Então, bora lá. Para x igual a 2, a gente vai ficar com o somatório de n de 0 até infinito, onde era x, né? A gente substitui por 2, então a gente vai ficar aqui menos 1 elevado a n, vezes no lugar de x a gente coloca 2, menos 3 elevado a n, e aqui embaixo 2n mais 1. Só que isso aqui, né, vai ser o que? Esse valor é menos 1. Então a gente vai ter menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a n. A gente fica aqui com o somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a 2n, dividido por 2n mais 1, certinho? E isso aqui, na verdade, quando a gente tem menos 1 elevado a 2n, a gente vai ter menos 1 elevado a um valor par, né? Então a gente sempre vai ter, esse menos 1 aqui vai ser positivo, vai ficar 1. Então, na verdade, a nossa série que a gente fica é n igual a 0 até infinito, de 1 dividido por 2n mais 1. E aí, a gente cai aquele exemplo que a gente fez no exercício anterior, né? Com extremidade. E aí, nesse caso, a gente usou o teste da comparação de limites, né? Teste da comparação de limites. E a gente viu que essa série aqui é uma série que ela diverge, certo? E aí, agora, se a gente testar a nossa série para quando x é igual a 4, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ficar com o somatório de n igual a 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, de 4 menos 3 elevado a n. E aqui 2n mais 1. E aí a gente vai ter aqui somatório de 0 igual a 1, ou de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes 4 menos 3 é 1, 1 elevado a n.
né? Aqui dividido por 2n mais 1. 1 elevado a n é sempre 1. Não importa. Agora, menos 1 elevado a n já não dá pra a gente tirar, né? Na verdade, isso aqui vai até caracterizar que, na verdade, a nossa série que a gente vai ter de fato é essa série aqui, né? De n igual a 0 até infinito. De menos 1 elevado a n vezes 1 dividido por 2n mais 1. Que caracteriza justamente também a mesma série do exemplo anterior que a gente tinha visto, que é uma série alternada, né? E aí a gente usa o teste da série alternada, e com o teste da série alternada a gente vê que essa série aqui ela converge. Então isso quer dizer o que pra gente no fim das contas? Que a nossa série, né, n indo de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, de x menos 3 elevado a n dividido por 2n mais 1, vai possuir um raio de convergência igual a 1 e um intervalo de convergência que vai ser igual a... Nesse caso, a gente vai ter aqui, quando x é igual a 2, ele diverge. Então, vai ser um intervalo aberto em 2 e fechado em 4. Porque quando o nosso x é igual a 4, a gente ele converge na extremidade, né? Então, isso aqui significa, na verdade, que se a gente tiver x, né, menor do que 2, ou x maior do que 2 e o valor de x, né, maior do que 2 e o x que seja menor ou igual a 4, a nossa série ela vai convergir, né, dentro desse intervalo aqui. Então é isso, galera. Essa foi a nossa segunda aula sobre séries de potências, né? Fazendo esse segundo exemplo para que a gente pudesse fixar melhor o assunto e entender um pouquinho melhor como descobrir o raio de convergência, o intervalo de convergência de uma série de potências, né? Muito obrigado por vocês terem nos assistido e tchau, tchau. Até mais um Cangel Responde.